Vem do horizonte o som, sei onde eu quero estar. Sei que devo correr, já não posso mais, já não posso esperar você. Do nosso tempo eu sei, tanto e pouco a dizer. Sei que também errei, mas não posso mais, já não posso esperar você. Eu sigo em frente, nem sei se volto mais. Antes do sol se pôr, antes que o dia chame por você, faça valer cada segundo. Antes da dor, amor, antes que o dia chame por você, faça valer cada segundo. Gente do céu, será que eu preciso falar depois disso? Tenho certeza que eu não posso só ficar ouvindo. Vocês aí de casa têm certeza que também pensaram isso. Eu quero ficar ouvindo, Ana Landa, vocês vão ouvir, porque a gente vai conversar, ela vai cantar. Muito obrigada já desde já por ter vindo, tá? Eu que te agradeço. Aqui. Já vou conversar com ela, mas claro que eu quero desejar aí um bom domingo pra você, né? Dizer que a gente vem cheio de atrações como sempre. E claro, agora dá uma olhadinha aqui na minha casa, né? Na de Casa Italina, nessas coisas maravilhosas que tem aqui. Prometo e cumpro, tá aqui na Landa, baianinha, né? Mas que já virou gaúcha há muito tempo, é uma gaúcha famosa, a gente tem muito orgulho, uma voz fantástica. E aliás, na Landa, uma coisa que a gente já conversou, é tão difícil hoje, pelo que eu vejo assim, há muito tempo mas se firmar nesse mundo sendo uma mulher cantora da noite, por exemplo, como tu, né? Porque tu hoje em dia faz muitos shows, faz casamentos, faz várias coisas. Tu acha que tu tem, assim, um segredo para tudo isso ter dado certo? Quer dizer, como mulher, tu te impôs? Como é que foi isso? Eu acho que... Bom, primeiro, queria te agradecer muito. Eu sou muito feliz aqui no Rio Grande do Sul de tantas oportunidades que vocês gaúchos me deram, me abraçaram. A minha mãe é gaúcha, meu pai é baiano, só vou resumir essa parte. Misturada, é misturado. É uma mistura. Mas falando sobre o que você perguntou, eu acho que a gente tem que exercitar cada vez mais a nossa capacidade de se reinventar, de se adaptar. Porque o mercado de trabalho ou a própria sociedade, atualmente ela se organiza de modo muito difícil da gente tanto se inserir em qualquer âmbito quanto permanecer. Então eu acho você até melhor do que eu sabe o sentido da palavra sucesso. Não tem muito a ver só com fama, né, com o nome que você tem, mas tem a ver com suceder, com o tempo que você permaneceu no mercado de modo sólido. Claro que tem os altos e baixos, a gente vai se adaptando. Eu, por exemplo, estou fazendo cada vez menos noite e investindo cada vez mais em evento. Porque eu abri o programa fazendo minha primeira música aqui no programa hoje foi uma música autoral do Juliano Courtois, que é gaúcho, que eu lancei em rádio. Mas que hoje já faz sucesso nacional. Mas que o Juliano, por exemplo, faz um sucesso nacionalmente como produtor, como músico, como compositor. Então, eu abri com uma música autoral. Mas eu sempre fui intérprete. E eu não tenho o apego de divulgar só o meu trabalho autoral. Eu tenho o apego de divulgar minha voz, de viver da minha arte, de viver do que eu acredito e do que eu sei que eu me dedico. E, aliás, tu falou uma coisa, falou em fama, né? Eu acho que a gente tem que puxar lá atrás. Porque o Fama, que foi um dos primeiros reality shows, eu acho, musicais, enfim, que teve lá em... Que ano foi 2002. isso? 2002. A Ana Landa foi finalista. Bem menininha. Bem menininha. Mas, enfim, dali pra cá, as coisas também deram, né, um empurrão legal. Abre muitas portas. Não tem...
Hoje eu não sei qual é a realidade das pessoas que participam dos programas musicais. Eu não digo nem reality show, porque o The Voice, por exemplo, não é um reality show de música, É né? um popstar também tem, né? Ele é um programa de música, de novos talentos. E que, às vezes, hoje em dia, boa parte dessas pessoas não são novos talentos. E aliás, já tu não pensou em fazer The Voice, já que tu tinha ido tão bem no Fama? Eu pensei em fazer. Aconteceu um episódio muito interessante quando eu pensei em fazer o The Voice. Eu cheguei a passar, foi o segundo The Voice. Isso faz bastante tempo. Mas quando eu cheguei lá e eu falei que eu era do Fama, houve uma certa resistência. Eles disseram que na época a direção da emissora não tinha tanta receptividade com quem fosse de outros programas. Quem sabe agora, mais pra frente, né? Eu acho que eu quero estar mais madura pra fazer. Quer dizer, eu já tô madura de idade, mas eu quero estar mais... Ah, não tá mesmo. Eu quero estar profissionalmente mais madura pra fazer. Porque o que eu acredito na maturidade profissional quando você é um músico, um cantor? Eu acho que é a confiança. Eu acho que você tem que ter 100% de certeza que o que der, deu. Você não tem que estar apegado, tipo assim, poxa, eu vou passar 2, 3 meses envolvido com aquilo, eu vou, entre aspas, largar um mercado que eu já comando, que eu já domino e que as pessoas já me conhecem. Então eu tenho que estar muito desapegada pra fazer. Dali eu falei que deu um pontapé legal, porque tu fez algumas trilhas de novela também, né? Sim, foram 5. Foram 5 trilhas de novela. Foram Tem uma 5 bem trilhas. famosinha, assim, um trecho que tu possa mostrar pra gente, que tu lembra? Ah, tem, é. Sensível demais, eu sou alguém que chora por qualquer lembrança de nós dois. Sensível demais, você me deixou e agora como dominar as emoções? Ai, que amor essa música! Jorge Versilo, que aliás é o máximo. Que é o máximo. Bom, teve uma outra coisa que aconteceu nessa época que a gente estava lembrando hoje aqui até, porque a gente nem lembra tanta coisa que a Nalanda fez que a gente acaba não lembrando. Que foi um especial da Clara Nunes, gente. Exatamente, foi um musical que eu fiz da Clara Nunes. Na época, foi um super desafio pra mim, porque nós éramos 2 Claras no palco. A Alessandra Garcia, que é uma atriz de teatro bem conhecida no Rio de Janeiro, é bem ativa na cultura do Rio, assim. Ela é mais dessa parte cultural do que do mainstream. Ela viveu a Clara no aspecto de contar a história, contar a cronologia da Clara desde que saiu de Minas Gerais e depois foi pro Rio de Janeiro, enfim, até ela estourar e por fim ela virar aquela estrelinha, porque a gente utilizou uma ferramenta lúdica para poder falar do falecimento. E até porque tinham muitas pessoas na plateia que foram amigos da Clara, tipo a Alcione, quando foi nos assistir, ela passou mal, né? Sério? Ela passou mal, uma ligação de espiritualidade, de crenças delas e tudo mais. E eu vivia a Clara cantando, então todas as vezes que fechava pra mim, é o máximo. Eu tava caracterizada com Clara Nunes no figurino mais emblemático. E aliás, dela. esses dias passou também o especial do Chacrinha, né, na televisão, e se falou muito da Clara Nunes, né? Agora, eu ainda te perguntei antes, tu lembra de alguma música da Clara que tu possa tocar um trechinho pra gente? O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. É por isso que eu quis embocar para esse lado de evento e não fazer somente um trabalho autoral. Eu não tenho esse compromisso, porque eu gosto de interpretar. Eu gosto de cantar coisas dos outros. E eu já me desapeguei desse aspecto de pessoas dizerem, mas o que você tem a dizer? Bom, tá cheio de músicas covers quando a gente liga ao rádio. Então o que eu tenho a dizer talvez seja como é um historiador, né? O que ele tem a dizer? Ele tem uma história pra contar. Então talvez a minha história ela não seja exclusiva minha. Talvez eu tenha uma história pra contar de colegas que eu admiro. E também é bacana tu chegar numa festa, num evento, num casamento, como tu disseste, e as pessoas te pedirem música, né? Ah, é muito bom. A gente quer dançar tal música, porque também tem isso. E eu sei que tu faz uma coisa muito legal, que tu disse até agora há pouco, que tu faz com DJ. Sim. Né? Então isso é um trabalho diferente também. Eu tenho produtos, né, que é o que a gente chama. Eu tenho formatos de show. Atualmente, o meu formato de show mais recorrente, mais vendável, que as pessoas mais querem, é o acústico voz-violão. Eu comecei a fazer acústicos sozinha, eu faço acústicos eventualmente com um músico que é meu parceiro, que é o Roberto Menezes, meu parceiro há uma longa data, quase uma década. Mas eu tenho feito muito evento sozinha, especialmente quando é uma
cerimonialista, quando é uma festa de aniversário de mulher, quando é um casamento que é a noiva que escolhe, eu me aproximei muito das mulheres. E eu comecei fazendo isso, por exemplo, happy hours em lojas, despedida de solteira, ou festas, por exemplo, de mulheres, reúne um mulherio, assim, com um poder aquisitivo super bacana, e que os maridos viajam, fizeram isso, fizeram aquilo, todo mundo com 60 e tantos anos, sabe? Que elas não... Muitas vezes elas não querem um homem ali fazendo show. Elas querem uma mulher como elas pra passar a tacinha de espumante, pra elas falarem bobagem, falarem mal dos filhos, falarem mal da nora. Mas é legal tu ter essa noção e essa ideia de trabalho, né? E de criar, porque a gente tem que se reinventar, né, Nalanda? Não tem o que fazer. Não. Bom, enfim, vamos terminar essa primeira parte aqui do papo, que daqui a pouco tem mais. Tem 30 segundos aí, um trecho de uma música que te inspire a cantar neste momento no programa da Regina. When the night has come, when the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Pra quem gosta de casa bem arrumadinha, bem organizada, não tem nada melhor que esse tipo de produto aqui. E aliás, olhem hoje que chique a etiqueta. Esses produtos são de quem? Da Gabi Correia, exatamente. Que coisa legal isso, hein? Quer dizer, tu já tem produtos próprios pra gente deixar a casa da gente bem bonita. É verdade. Comecei agora esse ano, eu já trabalho há 5 anos, né? Quase 5 anos como personal organizer, mas a partir desse ano eu tenho os meus produtos da minha linha. E por que tu chegou à conclusão de que era legal fazer, achar esses produtos? Com a minha marca, né? Porque as pessoas precisam muito disso em casa. Usam muito, principalmente nos armários que não tem gaveta. Então aí se usa muito colmeia pra facilitar a organização, né? Essas colmeias que a gente usa, por exemplo, em gaveta de calcinha, meia e pra muito mais coisas, né, Regina? Eu nem trouxe aqui pra dar outros exemplos. Echarpe também dá pra usar, por exemplo. Também lenços, pashminas, echarpes, a gente usa biquíni também. E eu trouxe aqui pra mostrar pijamas, ó, onde a gente coloca, pode ser camiseta também, roupa de academia, é verdade. Que tem aquela malha, aquele tecido que é bem escorregadio, que é dry fit, que não dá pra fazer pilha porque fica escorregando, então a gente coloca em colmeia. Mas sabe o que eu tenho medo? Que às vezes a pessoa coloca na gaveta e depois acaba virando bagunça, porque a pessoa já não põe mais na colmeia, daí ela já põe assim, daí já tá tudo por cima e tal. Como é que a gente faz pra não sair da organização? Né? Mas justamente aí é que tá a manutenção, pra isso que servem esses produtos. A gente tem que devolver pro mesmo lugar. Então aqui é o exemplo das meias, né? Fica uma meia em cada buraquinho. A gente tira a meia pra usar. Não começa a botar duas no buraquinho que já vira bagunça, né? E devolve pro mesmo lugar, né? Então meia, calcinha, tu pode ver que a dobra, elas ficam todas iguaizinhas, né? E devolve pro mesmo lugar. E este é envelope que chama? É um envelope, né? Então ele serve pra organizar as malas. Aqui eu coloquei um vestido de festa pra não deixar em cabide. Que a gente falou aqui no programa já, né? Que é bem legal. Tira o volume e tal. Exato. Então não deixa no cabide, coloca bem lá em cima no armário. Serve pra isso, mas também pra fazer mala. Então eu vou num casamento, vou viajar. Posso colocar aqui dentro e levar. Ou então eu vou passar um final de semana e vou levar 3 looks. Já deixo os 3 looks, faço 3 envelopes desse. E já pensei nos 3 looks, não preciso levar um monte de roupa e não usar. Exato. Então já levo os dando looks, volume na mala. Tu disse que tu tem mais alguns produtinhos também, né? Tenho molde, aquele que faz as dobras de roupa, os gabaritos, aquele, sabe? Sei. Tem o livro também. Um dia eu posso trazer o livro aqui no programa pra a gente te quer mostrar. ver, porque eu acho que todo mundo adora essas coisas e aí dicas sempre são úteis, de organização, né? tem muitas E dicas. onde é que as pessoas encontram? É direto contigo no nas meu redes Instagram, sociais? direto no meu Instagram. Tem o link ali embaixo, aí direto no Instagram a pessoa E consegue só comprar. uma pergunta, assim, por exemplo, para uma gaveta ou para quantos colmeias, por exemplo, a gente precisa para as gavetas, para a coisa ficar organizada? Aí isso aqui é um exemplo meu, tá? Eu trouxe lá de casa mesmo. Então aqui é a minha, eu só tenho isso. Eu sou uma pessoa extremamente básica, minimalista, então eu tenho uma colmeia de calcinha e uma de meia. E depois eu tenho
os meus sutiãs. Mas quem tem muita coisa. Quem tem muita, aí vai ter várias. Então aí depende de cada pessoa. E essa é da minha casa, então isso aqui é exatamente, eu só tenho uma de cada. Eu, Gabi, só uso uma de cada. Mas aí depende de cada pessoa, né? Mas é bem isso, por isso que tu vai na casa das pessoas e aí tu vê a Pra organizar e ver a necessidade de cada um. E aí vamos lá, de 4 colmés, 5 colmés, é bem isso, Exatamente. né? E envelope também, isso é muito legal. Isso aí pra mala de maternidade, quem vai ganhar bebê, então já leva aí pronto o primeiro look do bebezinho, o segundo look, e já deixa pronto, porque a mamãe não quer se preocupar com isso e sair da cama às vezes com dor, então já deixa ali com uma etiquetinha. Eu quero que use primeiro essa roupa, depois essa, depois essa. Mas isso é planejamento, né? É planejamento e organização. Gabi, obrigada, parabéns aí pela tua linha. Ai, obrigada, muito obrigada. Vocês que querem organizar lá em casa, tá aí, ó. Produtos da Gabi Correia. Obrigada. Hora da gente falar de saúde. Hoje eu até quero apresentar aqui uma edição especial, gente, olha que bonita, da revista São Pietro, né? Uma edição de verão, onde tem muitos especialistas falando justamente de sintomas, né, que são comuns nessa época do ano, tá? Muito legal, muito bem feitinha, tá? Uma ortopedia, lesão de ligamento, né, para quem faz esporte no fim de semana só, sobre cirurgia vascular, assuntos que a gente tem tratado sempre aqui no programa da Regina. Bom, e hoje eu tô aqui já com o Dr. Vinícius Pena, que é cirurgião geral, para falar de um assunto que atinge sempre todos nós, que é a obesidade. Tudo bom, Vinícius? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Bom, Vinícius, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar de obesidade, né? Vamos dividir isso e vamos separar direitinho. O que é obesidade e o que é excesso de peso? O excesso de peso é aquele paciente que tem o IMC entre 25 e 30, né? Aí, entre 30 e 35, a gente considera obesidade grau 1, 35 a 40, né, obesidade grau 2, e acima de 40 é o que a gente chama de obesidade mórbida. E como é que está hoje no Rio Grande do Sul essa questão da obesidade? Porque, por exemplo, em 2015 o IBGE apontava aí que aqui no Rio Grande do Sul nós estávamos com mais excesso de peso do que no país inteiro. Quer dizer, como é que está hoje? O Rio Grande do Sul já melhorou ou não? Não, o Rio Grande do Sul é um estado que, como é um estado mais desenvolvido do ponto de vista socioeconômico, a gente vai estudar as curvas de peso e a gente vê que quanto mais desenvolvido, mais sobrepeso, mais obesidade. Então o Rio Grande do Sul tem um índice de obesidade, de sobrepeso e obesidade maior do que o Brasil mesmo. E como é que é no São Pietro hoje, por exemplo, o tratamento, né, para obesidade? Vocês já têm cirurgia? Quem é indicado, né, para fazer isso? A gente hoje até tem uma indicação nova, né? Os pacientes a partir do IMC 30, se tem diabetes, já tem indicação, né? E todos aqueles pacientes que têm IMC acima de 35, 40, acima de 40, que tem comorbidades, diabetes, pressão alta, problemas de articulação, doença do refluxo, já tem indicação de cirurgia. Né? Na São Pietro a gente tem equipe multidisciplinar, a equipe multidisciplinar é formada pelo cirurgião e sua equipe, mais os profissionais endócrino, psicóloga, nutricionista, então é feita uma avaliação completa, né? E se esse paciente tem uma indicação precisa para cirurgia, e essa indicação ela só aparece quando há falha no tratamento clínico, né? O paciente foi lá, fez dieta, usou medicações, fez mudança de estilo de vida e não conseguiu chegar no IMC adequado, aí existe a indicação de cirurgia. Quer dizer, não existe mágica, né, doutor? Existe aquela coisa aí que o senhor falou agora, alimentação, exercício, gastar de preferência mais do que se ingere, né? Sim. Quer dizer, as pessoas sabem que não existe essa mágica, mas por que é tão difícil perder peso? A obesidade é uma doença crônica, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a obesidade não tem cura, a obesidade tem controle, é igual diabetes, é igual pressão alta, né? E ela é multifatorial, e aí é que está o problema. Né? Nunca é uma ação isolada que vai fazer a gente perder peso. Então a gente, inclusive a cirurgia, né? Existe uma falha no tratamento quando não há mudança de estilo de vida, não há adesão à dieta, não há acompanhamento a longo prazo pela equipe multidisciplinar. Então mágica não existe, a cirurgia também não é mágica, mas para aqueles pacientes, né, que têm indicação, a cirurgia acaba sendo muito superior a ficar postergando tomar uma atitude em relação à obesidade, né, que é uma doença gravíssima. E ela é gravíssima porque ela traz outras doenças juntamente com ela. E hoje até né? as crianças já estão sofrendo, né? Não tem só mais uma fase da idade em que a pessoa pode ter. Não, tem ficar mais obesa, não. Tem estudos que já identificam alterações no metabolismo de crianças muito jovens quando elas estão acima do peso. Então é uma doença que ela
que ela é construída desde o hábito alimentar lá no início da vida, né? Ela não aparece só depois que a gente fica mais velho. Tá bom, doutor Vinícius, olha, quem quiser vai lá no São Pietro, né? Aproveita para consultar, já faz aí o seu cálculo do IMC também. E se você for na São Pietro, você vai receber essa São Pietro News, né? Que é essa revista aqui que é distribuída lá no hospital, tá bom? Você já sabe que São Pietro, né, é mais saúde com humanização e tecnologia. Momento de beleza com a Lê Louquíssima Reis. Oi, Gente, vamos falar de área de olhos hoje, que eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? E que é, na verdade, eu acho que a parte mais sensível que a gente tem, né, do rosto, Ale. Isso aí, a parte mais sensível, e às vezes as pessoas não têm cuidado nenhum. Se preocupam, passam creme no rosto, a maquiagem. Eu recebo muitas reclamações, né, quando eu vou atender as clientes. Mas tem que cuidar da minha área de olhos, porque a maquiagem sempre fica craquelada na área de olhos. E eu digo sempre pra pessoa, qual é o hidratante que tu usa? E a pessoa, hidratante? Tipo, a pessoa não cuida dessa região que é tão sensível, né? Então, eu acho que a gente vai dar dicas aqui muito úteis para as pessoas que estão em casa. Pois então, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Vamos apresentar a nossa nova modelo. Isso, a gente tá com a Lizzy, que além de modelo é minha amiga maravilhosa, que a gente vai cuidar. Ela é mãe, tem 2 filhos. A gente pode ver que tem uma olheira, todos nós temos, Todos né? nós temos, é verdade. E a vida, e a rotina, a área de olhos, ela transparece tudo que a gente está sentindo. Por isso que tem que ter mais atenção. E aí, como é que a gente trabalha então com a Lizzy? Primeiro, gente, a área de olhos é fundamental a hidratação. Eu escolhi um creme hidratante Ou bem seja, potente. primeiro ponto, se passa creme sim na área de olhos. Sim, um creme Tem gente que específico. diz assim, mas não se passa. Não, é um passa creme sim. específico para área de olhos, é fundamental. E essa rotina tem que ser de manhã e à noite. Um creminho de manhã, né, o mesmo, e o creminho à noite. Tá bom, vamos A gente lá. aplica com o dedinho, que é sempre o dedo anelar, que é o dedo que tem menor. Eu vou fazer num ladinho para as pessoas poderem até ver e É pra ser acompanhando com a menos diferença. força, né, também. Isso. E eu já vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou ensinar uma massagem para aplicação, que isso ajuda na drenagem dessa região. A gente deposita o creme, ó, com o dedo anelar, faz a aplicação e depois a gente faz o seguinte, do canal lacrimal, ó, em direção ao lado externo, a gente faz essa massagem e vai drenando a área de olhos. Eu faço isso toda manhã, gente. Isso dá uma diferença muito grande. A gente pode escolher também cremes que já venham com tratamento para bolsas e olheiras, com ingredientes defadigantes, né? Tá, e aqui em cima, da Também. pálpebra? Agora vem a massagem da pálpebra. A gente faz com 360, com todo o globo ocular bem no ossinho, para trabalhar e atuar na pálpebra esse creme. Por quê? Para a pálpebra não ficar craquelada, envelhecida, com aquele aspecto de papel amassado, que com o tempo vai ficando. Depois a gente bota uma sombra, parece um alumínio amassado. É porque essa pálpebra não está sendo cuidada. E também a gente tem que cuidar com o pó, né, ali nessa área, porque quando tu usa pó, craquela, né? Isso, se não usar o creme, a probabilidade de craquelamento é gigante. O creme usa todo dia. Todo dia. Como escolher esse creme? Mais ou menos tu falou, né? Que essa Isso, um creme específico para área de olhos. Tem vários no mercado, a gente também tem uma tendência agora que são os bastões, ó. Esse é um bastão defadigante. E o fato de passar, por exemplo, o bastão não tem esse problema, porque muita gente diz assim, às vezes tu esfrega e dá o problema de flacidez e tal. Isso não tem. Não, o bastão já foi desenvolvido para isso. E tem sérums, né? Esse aqui é próprio para iluminar. Ó, ele tem uma pérola de aço cirúrgico. E até por sinal que é geladinha. Geladinha. Que daí já também ajuda, né? Tira a fadiga e ele foi desenvolvido para clarear. Tu passa de manhã, ele já ilumina. Eu vou dar uma dica extra, tá? Uma dica plus para área de olhos, que são as máscaras, né? Que são as eye patches. Para aquele momento SOS, a pessoa tá desesperada, louquíssima, tem uma reunião, tem um compromisso, dormiu pouco. A aplicação de uma eye patch na área de olhos funciona muito. Tá bom. Vamos para maquiagem, agora rapidinho o corretivo. A gente tem opções de produtos, né? Com uma textura mais leve. E esse que tem uma textura e uma cobertura mais alta. Eu escolhi o com uma textura mais leve e o que tem proteção solar. Tá Fator de bom. proteção 30. Ou seja, também é necessário para essa área, né? Necessário. Fator de proteção. Ó, gente, a gente bota pouco produto. E a dica para aplicar maquiagem na área de olhos é muito importante. Seguinte, a aplicação com o dedo depositando. Isso é muito fácil. Realmente para preencher, para tapar, né? Isso, e o assim. corretivo, ó, a gente deposita o corretivo, a gente não espalha, eu vejo gente passando assim. E, gente, pelo amor de Deus, não precisa, ó, olha onde eu tô aplicando, é nessa região que tem o roxinho, ó.
que é onde tem. Vocês conseguem ver que já dá uma diferença, né? Não precisa fazer, tem gente que bota os corretivos. Tem gente que bota, é E verdade, daí já o vi. craquelamento é garantido, porque é muito produto. Olha como já dá uma iluminada, tá? Esse produto, inclusive, que eu escolhi, ele tem camomila, ele trata também. Ótimo. Vocês conseguem ver uma diferença já de um olhar pro Eu outro? consigo e acho que o pessoal lá de casa também. A Lê, Pouco produto. com essas dicas aí, ninguém mais vai errar nada, né? Ninguém vai errar. E outra Quantidade, pouquinho. Consegue também esses produtos lá, você sabe, na Del Mundo, né? Que é o Isso. endereço da beleza, nos shoppings e também na praia. E depois finaliza com o pó, tá prontíssima, pode enfrentar o dia. Mas eu acho que o principal é tratar. A gente tem que cuidar. Enquanto mais creme, Mais creme hidratar melhor, né? menos corretivo a gente precisa. Tá Espero que vocês tenham bom. gostado. Hora de cinema. Você pensa que cinema é só pipoca? Não, aqui no programa da Regina não é pipoca, não. Aqui é Toca das Delícias. Olha o que são esses salgados e docinhos, né, gente? Você já sabe que é na Pedro Bittencourt 17. E olha, não tem só essa quantidade aqui, não, essa variedade, eu quero dizer. Olha, tem fit, tem doces maravilhosos. Toca das Delícias, não esquece esse Uma nome, delícia tá bom? Agora sim, vamos falar de cinema com delícia. Um lindo dia na vizinhança. Aí traz Tom Hanks, né, gente? Regina, Amo. bom, Tom Hanks, acho que desde que ele começou a fazer papéis dramáticos, ele só tem nos surpreendido, né, com os papéis. E ele tem, nos últimos papéis dele, enaltecido pessoas heróicas, assim, e pessoas que inspiram. E esse não é diferente. É um cara muito famoso nos Estados Unidos, o senhor Mr. Rogers. Ele tinha um programa nos anos 60, um programa infantil. Ou seja, é inspirado na vida Na real vida real, mesmo. é um fato que aconteceu mesmo. E onde uma televisão mandou um repórter investigativo para ver se essa vida do Mr. Rogers era tão perfeita mesmo. E a vida do jornalista, que era uma pessoa dura, né, sempre botando o dedo na ferida, começa a mudar. Pela inspiração que o Mr. Rogers conseguiu fazer na vida dele. Por esse contato. Por esse contato. Então, no filme tem, claro, a vida do Mr. Rogers, que é o foco, mas as mudanças ocorridas exatamente na vida do jornalista investigativo. E é super engraçado, eu estava te dizendo isso, né? No mínimo estranho que um jornalista investigativo e um apresentador infantil se unam de alguma forma. Né? E viraram amigos, né? Eles ficaram cúmplices depois. Então, se construiu uma amizade, se construiu uma admiração mútua de um pelo outro. Porque eram duas pessoas muito famosas nos Estados Unidos, né? E o Mr. Rogers ainda é, por incrível que pareça, quando eu fui pesquisar, até por causa do filme, fui pesquisar um pouco a vida, eu fiquei maravilhado assim, com as coisas que... Agora, e a impressão minha, o Tom Hanks, ele busca temas emotivos, filmes que ficam completamente diferentes, as histórias completamente diferentes. Regina, ele tem essa característica. Ele começou fazendo comédia, a gente sabe, lá nos anos 80, mas nos anos 90, 1992, ele deu uma guinada na carreira dele com o filme Filadélfia. Não sei se tu lembra que ele ganhou o Oscar, né? Sim, maravilhoso. No primeiro papel dramático, ele já ganhou o Oscar. Porque as pessoas ficaram apavoradas com aquilo que viram na tela, pela transformação dele. Gump, sim, né? depois foi uma sequência, né? Que é fantástico. Foi. É tudo que ele fez depois que ele transformou a carreira dele da comédia pro drama, é um mais maravilhoso do que o outro. E sempre pessoas inspiradoras. Parece que ele escolhe a dedo os personagens. E uma coisa que eu acho legal nele, ele tá envelhecendo no cinema. E ele não se importa com isso, porque um galã poderia dizer, mas ele não é, né? Ele é muito mais do que um galã. Ele é leve, né? Ele é uma... Eu sou o que eu sou e eu vou fazer os papéis de acordo com aquilo que eu escolhi, de acordo com a minha idade. Ele não tem essa... ele não entrou pra indústria do cinema e ficou fazendo aquilo que eles queriam que um ator fizesse, claro. Sim aquilo que ele acha que deve fazer. E acho que também ele sempre tenta passar uma lição, né? Nos filmes, em todos os filmes. E isso é bacana, é uma coisa que talvez seja própria dele e que ele só busque fazer exatamente para transmitir para as pessoas exatamente, isso. Uma lição falaste de tudo. Então assim, gente, não percam estar no cinema, então, né? Um lindo dia na vizinhança, vale a pena assistir. Essas dicas, como eu sempre falo, estão ali no site poptopcine.com e também no Facebook, poptopcine.com. Tá bom! E arroba Alessalcer, tá aqui, ó. Hora de comer o lanchinho. Eu vou pegar esse focinho que eu tava de olho nele. Vou pegar A gente vai falar hoje com essa minha amiga querida que veio me visitar aqui na Casa Nova, a Cristina. Vamos falar sobre uma coisa que eu acho que vocês vão se
identificar aí em casa, que é a questão da frustração. Porque sempre, por menos que a gente tenha, alguma coisa a gente frustrou, né? E aí, por que a gente está escolhendo falar desse assunto? Porque o ano, na verdade, para a maioria das pessoas, começa em março. E aí a gente teve algumas frustrações, né, lá em 2019, que de repente não conseguimos resolver. Como é que a gente pode fazer para não levar isso para 2020, Cristina? Excelente pergunta para começarmos o ano, né, Regina? E eu acho que sempre quando nós pensamos em frustração, nós temos que pensar em expectativas. Se as nossas expectativas, elas condizem com aquilo que nós já conseguimos produzir na vida, com aquilo que nós já conseguimos realizar, porque em geral as pessoas colocam metas bem desafiadoras, né? Uhum. Tu acha assim que de repente a expectativa da gente pode ser, tem até aquela brincadeira na internet, né, que fala expectativa e realidade. Exatamente. Um pouquinho irreais, né? Uhum. Elas, em geral, as pessoas colocam assim, quero emagrecer quanto? 10, 20 quilos. Vamos começar mais baixo um pouquinho isso. Exatamente. E aí elas enxergam assim uma faixa de 12 meses, 10 meses para realizar essa meta. E aí tudo que você coloca sem uma meta de curto prazo tende ao fracasso, porque você não mensura o esforço diário. Então hoje eu cuidei da minha alimentação, hoje eu fui à academia, eu fiz exercícios físicos, não é? Então o que eu fiz hoje para atingir essa meta? Será que eu tô fazendo a minha parte? Né? Porque não é milagre, né? Não vem do nada. E assim, é normal a gente se frustrar com algumas coisas, porque as pessoas também às vezes colocam isso assim, ai meu Deus, eu tô tão frustrada, eu tô tão chateada e tal. É normal isso na nossa vida, a gente ter pequenas frustrações? Com certeza, não é, Regina? Desde bebês, nós não podemos ser atendidos o tempo todo, porque senão nós nos tornamos aquelas pessoas impertinentes, intolerantes, que se acham as donas do mundo, né? Sempre tem que ser atendidas primeiro, ser respondidas com a maior velocidade possível. Então, a frustração, ela nos educa, ela nos faz compreender o senso de conviver em sociedade, que para tudo tem a sua hora, a sua vez, né? Em termos e a gente tem que ensinar isso, então, já para os pequenos, quer dizer, a perder alguma coisa, a se frustrar com aquilo e a resolver isso. Com certeza, porque nós percebemos muito isso também no ambiente de trabalho, não é? Onde há muita disputa entre as pessoas que entraram ontem na empresa e já almejam cargos de diretoria, de comando. Eu escuto muito, eu tenho medo de não ser ouvido. Como assim? Você entrou ontem na empresa, cresça e apareça, né? Primeiro mostre a sua competência, desenvolva as suas habilidades, para então depois você tentar ter ali um posicionamento que diga respeito ao coletivo, porque senão isso denota uma coisa, Regina, egoísmo também. Quando as coisas são muito centradas só em você, no seu desenvolvimento, naquilo que você quer e não no conjunto, aí chama-se egoísmo. E as pessoas egoístas tendem a ter um grau de frustração ainda maior. Pois é. E quando, por exemplo, os anos vão passando e a gente vai se frustrando mais e mais e vai acumulando frustrações. Quer dizer, chega um momento que isso estoura, chega um momento que vira uma outra doença, de repente vira uma doença e que a gente tem até que tratar? Sim, com certeza. Pode se transformar numa depressão, com o acúmulo dos anos, mas aí vem a falta de coerência entre aquilo que você almeja e aquilo que você está realizando de fato no seu dia a dia, como nós falamos antes da expectativa. Então as pessoas almejam determinada coisa, mas o que elas de fato fizeram para alcançar aquilo, para atingir aquilo? E aí nós temos que trabalhar quando se torna um grau um pouquinho mais perigoso, aí que pode prejudicar a saúde mental, sim, a questão da coerência. E replanejar, então, sempre é hora de transformar a vida, sempre é a hora de novos inícios, mas que seja com consistência. E uma coisa que eu acho que tu falaste e que eu acho que acontece muito, as pessoas às vezes também têm assim, se não for exatamente como eu queria, eu fico frustrado. E na verdade, quer dizer, eu resolvi, sei lá, sair de um emprego, conseguir outro. Não era o emprego que eu queria. Mas eu não preciso ficar frustrado porque eu não tenho emprego. Quer dizer, eu tenho. Como lidar com isso? Quer dizer, eu não preciso ter 100%, eu preciso ter alguma porcentagem.
Isso é o idealismo, né? Pessoas bastante idealistas, elas tendem, e perfeccionistas tendem a estar sempre nessa eterna busca, essa insatisfação que nunca é preenchida. Então também é algo a se ver. O que é essa inquietação interna? Por que você tem esse grau de exigência tão elevado que na verdade acaba te prejudicando e não te favorecendo no trabalho? Uhum. Sabe que tem pessoas que inclusive usam aquela coisa assim, eu sou, por exemplo, eu sou sagitariana, eu sou sagitariana, então eu sou imediatista, eu sou virginiana, eu sou perfeccionista, então pra mim as coisas têm que ser assim, quer dizer, nem tanto céu, nem tanto mar, né, e não é o signo que vai determinar, e sim, provavelmente a minha vida e como eu encaro essas situações, né, de frustração. Como é que eu encaro isso? Como é que eu mudo? Chega, porque claro, a gente fala, mas o mais difícil é dizer assim, mas eu preciso mudar. Como é que eu resolvo? Essa coisa dos signos, as pessoas se apegam a diversas coisas para justificar a sua teimosia muitas vezes, né? Então elas têm que botar a culpa nos astros. Como é que eu posso modificar? Primeiro, olhando as minhas atitudes e os resultados que eu obtive. Se eu não estou chegando onde eu quero, eu preciso de um replanejamento. Preciso então, rever a minha postura, a minha atitude, o meu modo de enxergar a realidade na qual eu estou vivendo, criando, porque somos co-criadores, né, o tempo todo da nossa realidade. Então, no que eu preciso ajustar a minha visão de mundo? Porque, em geral, a percepção de mundo das pessoas é o que as limita. Como elas enxergam o mundo, como elas acham que as outras pessoas as enxergam. Então, isso é a chave da mudança, mudar um pouquinho esses conceitos. Em geral, algumas poucas pessoas conseguem fazer essa transformação sozinhas. A maioria precisa, sim, de um suporte, de uma terapia, e não precisa ser aquela terapia da vida inteira, viu? Chegam muitas pessoas achando, eu vou ficar aqui anos. Não, vamos colocar aí 6 meses para já sentir uma mudança bem eficaz, e eu sempre gosto de colocar o prazo de 1 ano para consolidarmos essas mudanças. Tem que colocar meta até aí, né? Até na terapia. Mais homens ou mais mulheres, para a gente encerrar esse assunto, aceitam e resolvem frustrações? Os homens são bem mais eficientes, porque quando eles colocam uma meta, eles têm um pouquinho mais de determinação e foco do que as mulheres, mas as mulheres também conseguem, elas só, em geral, elas se questionam por um tempo maior, então esse start, em geral, é um pouquinho mais lento, mas depois que elas tomam a decisão, a eficiência é a mesma. Cris, quero te agradecer demais a presença aqui no programa, valeu aí todo esse papo para você aí de casa, repensar aí, março tá aí, né? Vamos dar um jeito nisso aí, se a gente tá frustrado, vamos dar a volta por cima e vamos resolver, tá bom? Segue o programa. Bom, cheguei na cozinha, a primeira coisa que eu fiz? Vim aqui, né, gente? Daqui a pouquinho eu vou tomar uma água, porque você sabe que aqui a gente só toma água da Aqualive Sul. E por quê? Olha ali, só de olhar é tanto item maravilhoso. Olha ali, alcalina, pura, antioxidante, ionizada, hidratante. Ou seja, é a melhor água, sem dúvida nenhuma. Mas agora é hora de quem? De Dani Tonini. É hora de receita. Hoje, batata baroa. Assim que a gente fala sempre, né, na batata inglesa, batata doce. E esquece a pobrezinha da batata baroa, menina. E é extremamente competitiva com a batata doce em termos de nutrição. E para quem gosta de malhar, pode substituir eventualmente pela batata baroa. Tem vitamina, né? Todas as mesmas vitaminas, ela também tem. Muito legal. E pode dar essa variação. E pra salada, vamos ver como é que é, então. Então, hoje a minha ideia é uma salada bem leve, uma entradinha, ou então até um prato maior que a gente vai estar recebendo os amigos em casa. Eu trouxe aspargos in natura, Regina, aqui, que tem um segredinho na hora de colocar ele pra cozinhar, ou pode ser grelhado também. A gente vai dar uma apertadinha pra saber exatamente o local que tem que quebrar o caule. Esse já tá cozido? Esse está cru ainda, tá? Esse tá cru. Porque tem um pedaço que a gente não pode usar, porque ele é muito durinho, não tem como mastigar. Então, uma parte dele a gente não usa. Então, um dos nossos ingredientes, o aspargos, o outro que é o cogumelo castanho, esse, porque eu escolhi. Ele pode... para os vegetarianos, ele é substituído pela carne. Sim. Então, excelente. E outra coisa, ele não solta água no preparo.
Então, isso é muito Isso é muito importante, porque bacana. senão, conforme o volume, vai ficar muito resíduo acumulado no fundo da E panela. que ingredientes diferentes, né? da E aqui a salada. nossa batatinha, que pode ser baroa ou mandioquinha, conforme a região, é chamada de um jeito. Uhum. Vamos começar a nossa montagem? Vamos lá. Então, nós vamos começar primeiro pela batata E baroa. já monta já direto pra Sim, experimentar e pra ela comer. foi cozida no vapor e foi depois grelhada com um pouquinho de manteiga, só isso. A mesma coisa, o nosso aspargos, que tá in natura, também foi cozido e grelhadinho. Então eu deixei todos prontinhos aqui. Agora, o cogumelo castanho, que tá laminado, e a gente faz essa montagem. Tá bom, vamos lá então. Então, Quero vamos. ver. Primeiro, vamos Ela é expert colocar- no assunto, vamos ver. Primeiro, vamos fazer uma base com a nossa batatinha aqui, baroa. Vou fazer simultâneo, um pouquinho pra mim e um pra ti. Como se tu Amém. estivesse recebendo alguém em casa, antes de servir o prato principal, tu vai Já começar faz. com uma saladinha. Uhum. Temos aqui essa batata que foi cozida com um pouquinho de sal. Já fica aqui um pouquinho amontoadinha Uhum. pra mim e pra ti. Agora nós vamos colocar os aspargos em ponta. Vamos usar aqui assim. Olha que lindo. 3 pra ti e 3 aspargos pra mim aqui também. Porque sempre é Olha, importante olha a o gente charme, cuidar essa Regina. coisa do prato, né? de Apresentação fazer. na hora que vai pra mesa, tá? E nós vamos finalizar agora com os cogumelos que foram refogados na manteiga. Olha aí. Ai, que lindo, Olha que gente. charme, gente. Mas dá até pena de Super comer, lindo, né? dá pena. Daí porque fica tão É, bem bonitinho, isso aí. montado. Dá Pronto, pena. aqui. E qual é o molinho desse? Iogurte desnatado. Aqui eu coloquei, como são 2 porções, coloquei 2 colheres de sopa de iogurte desnatado Uhum. e a mostarda Dijon, que ela tem um sabor especial, mas ela é uma mostarda mais concentrada com um sabor mais acentuado. Então não dá pra exagerar na hora de usar, tá? Aqui nós temos uma colherinha de café. Vou colocar só uma colherinha aqui pra dar um toquezinho. Ah, põe no molho. Eu até Vou achei que era colocar no direto no molhinho. prato. Um pouquinho de sal, porque já tem nessa mostarda, e uma pimentinha. 5 baias aqui, ó. Uma pimentinha e está feito o nosso molho. Só misturar, Regina, Olha. e vamos colocar por cima dessa salada. Ah, que essa rápida, né, Dani? É isso aqui. É que nós já havíamos cozido e grelhado, né? Então, também pode, como sugestão para esse molho, um aceto reduzido, aceto balsâmico reduzido, ou até um molhinho com base de mel. Também vai ficar delicioso. Eu adoro. Tá? Tudo Então que tem vamos mel. colocar aqui por cima um pouquinho pra ti Uhum. e um pouquinho pra mim. Pronto, aqui. Deixa eu mostrar. Está feita a nossa saladinha para Nossa. ser apreciada como entrada para uma refeição que tu vai receber o pessoal em casa. Temos proteína, carboidrato, legumes, super completa em termos nutricionais. Tá ótimo. E fica linda, né? Ou seja, você vai receber com certeza, ó. Vamos provar, eu vou ter que Regina. provar. Eu vou provar. Não sei se eu vou conseguir pegar todos os Pega um ingredientes juntos. pedacinho de cada. Mas eu tô aqui. tentando. Vou tirar tá? minha luva, Ó, porque senão... peguei agora o champignon aqui. Vamos ver se ele não foge Obrigada, de mim. Graça. Vamos lá. Olha. Que tal? Hum. Suave. E a batata baroa realmente dá um gosto Dá um diferenciado. gosto, porque são 3 sabores bem distintos, né? O cogumelo e o aspargos diferem muito e não competem entre eles. Tá bom, olha aqui, ó, gente. Eu vou seguir o programa. Eu vou comer mais um pouquinho. Vamos gente, lá. Já vou ver quem é que tá me esperando, tá? Mas agora, olhem a elegância deste rapaz, o meu diretor, meu colunista de moda masculina. Tudo bem, Rê? Gravata, borboleta, tudo ótimo. Mas onde é que tu vai, menino, vestido tão bem assim? Vim falar sobre gravata borboleta, esse acessório que é um clássico da moda masculina, que é sinônimo de elegância, de poder, até de religião, sabia? É mesmo? Sim, sabe que a história da gravata borboleta ela é muito interessante. Uns dizem que ela surgiu lá no Egito Antigo. Arqueólogos encontraram em múmias um amuleto no pescoço que eles chamavam de sangue-dizes, Nossa. que era para espantar, então, os medos da eternidade. Umas coisas meio Umas loucas. coisas meio assim. malucas. Exatamente. Ah, Mas tem uma outra corrente que diz que a gravata borboleta surgiu na China porque os militares do imperador Shi Huangdi
Olha que bonito Mas isso, hoje né? ele tá não só elegante, como falando difícil. Usavam, então, um lenço como uma gravata borboleta e era sinônimo de poder. Mas o fato é que esse lenço, né, que se popularizou muito na década de 20 e 30, ficou muito reconhecida, né, nessa época, nesses 2 anos. E hoje, então, é uma peça que os homens dividem um pouco a opinião, né? Uns gostam, outros não. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque eu acho assim que todo mundo vê muito gravata borboleta na questão ali de festas, de gala e tal, no smoking, né? Mas aqui tu usou uma linguagem completamente diferente e que pode ser usada no dia a dia. Exatamente. Tem uma regra que é muito importante, na verdade 2. Como se usa gravata borboleta, tá? No traje de gala, que aí é obrigatório, como os grandes eventos, o Oscar, né? A gente tá bem na época, vê, exatamente. E é aquela gravata borboleta preta, que é o clássico. E sempre com camisa social, jamais com camiseta e nem com polo, tá? Então isso aí é uma regra que não adianta fugir. E aqui tu usou com o suspensório. Fica muito legal também. Exatamente. Sem cinto, tá, pessoal? Ou é cinto ou é o suspensório. Sim, porque senão carrega. Exatamente. Mas para quem quer usar uma gravata borboleta no casamento, é super bacana, tá? É mais indicado para casamentos no fim da tarde e à noite. Mais no fim da tarde, porque ele é meio alegre, né? Então a gente consegue usar ele mais com ternos descolados. Ah, mas eu achei o máximo, quero te dizer. Aqui tu usou o mesmo tom. É mais ou menos isso, ou a gente pode usar tons diferentes, por exemplo? A gente pode usar tons diferentes. O que importa, na verdade, é o bom senso. Se vocês procurarem na internet alguns modelos, a gente vai ver homens com camisa xadrez e gravata borboleta, camisa petit pois. A gente pode brincar, certo? E não tem mais aquela coisa, eu só vou usar no casamento. Não, você pode trabalhar também com uma gravata também borboleta. Também aí depende de onde você trabalha, né? Mas daí vai ter problema com o chefe, né? Vai ficar mais elegante com o chefe. Não, e não é só isso, você diga onde você trabalha também, porque você trabalha, por exemplo, num lugar de criação e tal, é muito legal. Sim. É um traje, é um modelo muito diferente, né? Exatamente, e dá muito pra brincar, usar com calça saja, como eu tô usando agora, calça jeans, também fica muito bacana. Eu gosto muito desses tons sobre tons, assim. Então, eu acho mais elegante, assim. Mas tem gente que fica muito bem com uma camisa. Todo mundo colorida. pode usar. Todo mundo pode usar. Tinha um preconceito um tempo atrás de que só homens mais velhos usavam, homens mais maduros. Mas não, hoje jovens estão usando e estão quebrando esse paradigma, que é muito bacana. Inclusive os formandos estão usando, né? Daí pode usar aquelas gravatas mais divertidas, coloridas, que eu acho que é super válido. Tá bom, gente, tá aí, ó, a dica da gravata borboleta. E mais uma diquinha, né? Porque os homens às vezes ficam meio incomodados, né? Meio torta. Cai, meio torta. Tá tudo certo, tá? Ela é assim, vai acontecer e toca o baile. Não posso me perder na noite. Sei que ao meu lado você pode estar, sentindo teu movimento que agitou meu mundo pra me impressionar, contando segredos bem guardados, um monte de absurdos sobre nós dois, com tantas pessoas e lugares. Espero um dia inteiro pra te ver depois, na hora que anoitecer. O mistério é todo com você. Vem, hoje o sol de verão me disse que eu te encontraria. Vem, o encanto que te dei era o que eu mais queria. Vem, hoje o sol de verão me disse que eu te encontraria. Vem, o encanto que te dei era o que eu mais queria.
coisa mais boa, Essa é né? autoral também, Sol de Verão. Que Sim, combina bastante. sol de verão, é verdade, né? Aliás, o nosso sol de verão calor de verão. tá matando, né? Voltamos a conversar aqui com a Nalanda, que a gente tava batendo um papo antes. Nalanda, tu cantou antes Stand By Me, né? Tu cantou sempre em inglês, tu gosta de cantar em inglês nos lugares, enfim. Sempre. Acho que inglês e espanhol, na realidade, Uhum. eles estão meio assim, de igual para igual. Mas o inglês, claro, eu acho que trazendo pro terreno de eventos, né? Dependendo do evento, você tem uma coisa muito específica, às vezes do cliente fala, olha, eu não quero música em inglês, mas é muito raro. É difícil. Normalmente o cliente, quando eu faço reuniões com os clientes para pegar o briefing do evento e o cronograma, como é que a gente vai fazer e tal, o que ele quer, o que ele não quer, as músicas em inglês, elas estão sempre em evidência. O Stand By Me é um clássico, né? Que tu não pode tirar. Não tiro nunca, porque as pessoas querem em qualquer faixa etária. Então, eu sempre gostei de cantar em outro idioma. Inclusive, agora eu falo inglês, mas não pratico. Então, quando você fala e não pratica, você praticamente não fala mais. Acaba esquecendo. Acaba esquecendo. Então, inclusive, até recentemente eu estava comentando, quero voltar a fazer. E quero voltar a fazer assim, tipo, do zero. Não importa se eu já vi aquilo, mas eu quero ser desafiada de novo. Agora, por que eu toquei nesse negócio de cantar em inglês? Porque agora vocês morram aí, porque eu já morri e ninguém me enterrou, tá? Ela simplesmente, gente, cantou num evento musical onde estavam Phil Collins e Lionel Richie. Toma! Sim. Sério, tu conversou, chegou perto, como é que foi? Não, eu passei som com eles. Não, não tem Não, passar som é um pouquinho demais pra mim. Aí já foi eles demais. passam som. E daí tem artista que não passa som, daí nem é um Exato, absurdo. aí não tem o que fazer. Tô brincando. Mas, tipo, foi a gente... o Fama rolou no mundo inteiro, pra quem não sabe, o programa Fama, que eu participei e tal. Que foi um reality rolou show no mundo da inteiro. Globo, Foi um né? reality show. E aí, o nome desse formato, né, que era da Endemol, que era também detentora da marca do Big Brother e tal, era Star Academy. E nos países de língua hispânica era Operação Triunfo. Então, eles reuniram 14 participantes de 14 famas, né, vamos trazer para o Brasil, do mundo inteiro, para fazer um grande evento em Cannes na semana do Festival de Cinema. Isso foi em 2005. Então a gente fez como se fosse a abertura do Festival de Cinema com um grande evento de vários participantes. Tinha um lugar que era dupla, tinha outros lugares que eram grupos, mas no meu caso eu fui representando o Brasil. E eu fui uma exceção, porque nos outros famas, os outros famas, né, de outros países, eram as pessoas que ganharam o Fama. Eu não ganhei o Fama. Mas como marcou. a TV Globo não tinha a detenção total, a gerência total sobre o que os gringos iam fazer, eles escolheram. Se eu não me engano, eu e uma menina do Chile que fomos exceções. Que foram finalistas. Fomos finalistas, mas não ganhamos Tá, o programa. e tu acha que passou soma porque vocês chegaram a se apresentar junto com eles? Nos apresentamos juntos. Na realidade, algumas pessoas cantaram, eles dividiram em grupos, algumas pessoas cantaram um medley com o Phil Collins, e eu fui uma delas. Tipo, 7 pessoas cantaram medley com o Phil Collins e outros 7 representantes de seus países cantaram um medley com Lionel Richie. E tu não ficou no final, nos reunimos todos juntos. Tu não ficou muito nervosa? Muito, tá louco. Mas assim, como eu era muito nova, eu acho que eu tinha aquele ímpeto da idade, né? Phil Collins. Grande coisa. Ele que lute. Ele que Mas, lute. Só que eu sou apaixonada, por exemplo, por Do You Remember? É demais. Que é isso? Mas todas são maravilhosas. Todas são maravilhosas. E foi muito massa pra mim também, enquanto artista, porque ele já estava se preparando pra encerrar ou, enfim, dar uma pausa na carreira pra se tratar. Ele tem um problema de saúde que agora eu não mas sei ele até qual veio aqui agora no Brasil. Mas ele veio, exatamente. Ele acho que deu uma pausa pra se tratar, tava de bengala pra e depois voltar, porque um músico que nem ele não consegue ficar parado, né? Não importa o impeditivo, não aí, tem como. Assim, o que passou pela tua cabeça nessa época? Quer dizer, tu estava saindo ali de um reality show, não tinha ganho, mas marcou, tanto que foi convidada como finalista. Que passava pela tua cabeça, meu Deus do céu, eu tô do lado do Phil Collins, o que mais eu preciso? E depois, como é que foi? É muito louco, porque eu não sei se isso já aconteceu contigo, mas talvez tenha acontecido. Quando a gente chega num momento assim, que para muitas pessoas é um ápice profissional, a gente não... Eu tenho a falsa sensação, me perdoem, que parece que eu sou uma pessoa insensível, mas eu tenho a falsa não, a nítida sensação que a gente não aproveita tanto quanto deveria. E eu vou te falar que se eu tenho alguns arrependimentos na vida, é isso.
Eu Porque sempre tu me poderia ter, por preocupei- exemplo, falado com ele, tentado, Isso, né, mandar como uma eu era- música. Como eu era uma contratada de uma emissora aqui, né? Uma das maiores do mundo, e etc. A televisão na época era muito. Era tão forte hoje quanto é a internet, por exemplo, né? Então a televisão era única, ela estava soberana. Isso foi em 2005. Então o que acontecia? Eu me sentia muito responsável pelas coisas, pelas minhas atitudes. Então eu acho que essa coisa de você estar pensando, pô, será que eu tô errando? Será que isso aqui é demais? Será que eu posso devo? fazer tal coisa? Essa insegurança realmente, ela fazia com que eu vivesse as coisas meio a toque de Tu caixa. te lembra alguma sabe? música que tu tenha tocado com ele? Que tu tenha dividido com ele? Era You Can Hurry Love, aquela You Can Hurry Love, Aham. no you want to say. Mas isso a gente não esquece, não, né? E a que antecedeu foi uma que eu amo, que é aquela She's an easy lover. Easy Lovers. Get a hold on you, believer. E eu queria ter pego essa. E pra que Phil Collins, né, gente? Que a gente tá ouvindo a Nalanda cantar aqui. Muito bem, obrigada. Agora, hoje em dia, assim, eu sempre pergunto isso pros músicos que eu entrevisto, porque eu sei que tu pegou toda essa fase, quer dizer, do Fama, que tinha vinil, que tinha CD. Que tinha... E hoje tu é uma pessoa que já fez EP. Né? Sim, Single. que tem um canal no Spotify. Exato, quer dizer, hoje tem toda essa coisa da plataforma de streaming, quer dizer, como é que um cantor que passou por tudo isso lida hoje com, assim, é melhor, é pior, é muito diferente só? Eu acho que em alguns aspectos é melhor por causa da acessibilidade, né? Se tornou acessível, o trabalho de qualquer pessoa se tornou acessível a qualquer pessoa. Hoje em dia, através de um celular, você consegue se conectar com artistas. Dia desses, eu até segui no Instagram uma menina da Rússia, que o sobrenome dela é Dakota. Porque me chamou a atenção o sobrenome e eu cheguei e cliquei, será que é nome? Aí cheguei e cliquei e conheci o trabalho da menina. Ela é um sucesso estrondoso na Rússia, tem 5 milhões de seguidores, tudo bem que falando de Rússia e alguns outros países do mundo, alguns outros, né, como Índia, como China, Japão, 5 milhões é como se fosse os nossos 500 mil aqui, apesar do Brasil ser muito grande, mas a internet lá fora também é forte demais, e investimento em internet, né, artístico, e o trabalho da menina é ótimo, e ela canta em russo, o trabalho dela é incrível, então quer dizer, isso me conectou com ela. Claro. Então, mas não tem mais aquela coisa da venda, né? Vender CD, eu ganhar com isso. Não tem a coisa do verdadeiro. Eu acho que perdeu um pouco. Eu acho que o acesso, assim como eu, Nalanda, tenho acesso a gravar um disco em casa, aquela pessoa que tá gravando por hobby, que não vai viver disso, que nem tem uma técnica, que não tem, ela vai gravar e ela também vai ter o mesmo acesso. É um assunto delicado, mas eu acho que pra todo mundo foi muito melhor do que era 15, 20 anos atrás. Gente, adorei o papo, eu ficava aqui umas 7 horas conversando com a Nalanda. Eu amo conversar contigo, sabia? Ai, que e bom, outra coisa, fico amo feliz. te ouvir, falamos de redes sociais, né? Eu amo te ouvir falar, porque é você. Ai, que bom! Porque eu te conheço fora desse ambiente, É verdade. aqui, em restaurante, Sempre fui em eu. evento, coisa. É a mesma pessoa, claro. Até porque aqui ela é a band líder da situação. mas eu vejo tanta verdade em você, gosto muito. Obrigada. De ti. Eu também sempre gostei muito de ti, sabe? Sempre esteve junto comigo nos programas, enfim. Ela Todas sempre... as estreias, ela tu tava arranjou lá. uma brecha pra Ela mim. tava lá. Gente, então agora foi a estreia, mas ela vai voltar, é claro, no programa da Regina outras vezes. O programa vai terminando agora, até o próximo domingo, é claro. E é claro que a gente vai terminar esse programa, você entrar com a noite do domingo aí, ouvindo a Nalanda, ó. Pra começar a semana bem num clima alto astral, leve. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não sentir só. Sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo no seu colo.